Corruption is criminal, immoral, and the ultimate betrayal of public trust. It is even more damaging in times of crisis, as the world is experiencing now with the COVID-19 pandemic. The response to the virus is creating new opportunities to exploit weak oversight and inadequate transparency, diverting funds away from people in their hour of greatest need. Governments may act in haste without verifying suppliers or determine fair prices. Unscrupulous merchants peddle faulty products such as defective ventilators, poorly manufactured tests, or counterfeit medicines. And collusion among those who control supply chains has led to outrageous costs of much-needed goods, skewing the market and denying many people life-saving treatment. We must work together to stop such thievery and exploitation by clamping down on illicit financial flows and tax havens, tackling the vested interests that benefit from secrecy and corruption, and exercising utmost vigilance over how resources are spent nationally. Together we must create more robust systems of accountability, transparency and integrity without delay. We must hold leaders to account. Business people must act responsibly. A vibrant civic space and open access to information are essential. And we must protect the rights and recognize the courage of whistleblowers who expose wrongdoing. Technological advances can help increase transparency and better monitor procurement of medical supplies. Anti-corruption bodies need greater support and empowerment. The United Nations itself continues to prioritize transparency and accountability in and beyond the COVID-19 response. For many people in all regions, corruption has been a long-standing source of distrust and anger against their leaders and governments. But corruption in the time of COVID-19 has the potential to seriously undermine good governance around the world and to send us even further off track in our work to achieve the Sustainable Development Goals. I urge all governments and all leaders to be transparent and accountable and to use the tools provided by the United Nations Convention Against Corruption. As an age-old plague takes on new forms, let us combat it with new heights of resolve. Bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão integrada na Semana da Responsabilidade Social, edição de 2021. Trata-se de uma organização, como todos sabem, nesta altura, já vamos no quarto dia, da APE, Associação Portuguesa de Ética Empresarial, e do Global Compact Network Portugal, uma iniciativa das Nações Unidas que reúne em Portugal os subscritores, os participantes desta iniciativa. Tivemos um vídeo inspirador pelo nosso secretário-geral. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para dizer o quanto nos orgulhamos deste secretário-geral, de um português nesta posição. Pessoalmente orgulho muito, porque há 51 anos que o conheço. Fui aluno dele no Instituto Superior Técnico, fui subordinado dele, fui colega dele, passei a minha vida a ter interações com António Guterres. E é gratificante saber que o que ele diz é autêntico, porque toda a vida dele foi assim. Foi uma vida de autenticidade, uma vida de sinceridade, uma vida de transparência, uma vida de cumprir as boas regras, os bons princípios, os bons valores. É uma vida de testemunho, ela própria, de ética, que merece amplamente a reeleição unânime, por aclamação, que teve recentemente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Daqui enviamos os nossos humildes cumprimentos ao António Guterres. Esta sessão é dedicada ao tema ética e integridade, e ninguém poderia melhor do que o Sr. Juiz Conselheiro José Tavares dar-nos uma introdução sobre a temática. Na realidade, a APE não está muito interessada na corrupção, ou no combate à corrupção. A APE está muito interessada na promoção da integridade. E nós achamos que a promoção da integridade é um fator de competitividade económica, não apenas uma questão de boas maneiras ou de boa moral. Portugal é seriamente prejudicado, continua a ser seriamente prejudicado por crimes que foram cometidos por alguém há muito tempo atrás, mas continua a manchar a nossa imagem. Continua a haver empresas internacionais que procuram assegurar-se de que em Portugal não há trabalho infantil, quando já está erradicado há muitíssimos anos, quando a lei o erradicou, quando as práticas empresariais o erradicaram. Mas já diz a Bíblia que uma geração pagará pelo que fez a anterior, e nós estamos a pagar pelos erros das gerações anteriores.
Mas, de igual modo, no nosso tempo, temos tido a nossa imagem internacional manchada por fenómenos de falta de integridade aqui e ali nas organizações. Diria que não são maiores do que acontecem noutros países. Provavelmente não são. Mas a verdade é que, se não existissem, seria bem melhor para todos nós em Portugal. Como Conselho de Prevenção da Corrupção, o Tribunal de Contas, nessa sua face, tem um trabalho notável no sentido de criar as condições e de verificar as condições e de aconselhar e de guiar neste combate. Em tempos, numa sessão da APE, o Sr. Juiz Conselheiro Guilherme de Oliveira Martins disse que a corrupção era um never-ending battle, era um combate que nunca podíamos dar como ganho. Porque a natureza humana é o que é. E a natureza humana, por vezes, ou por ignorância, ou por maldade, mas muitas vezes por ignorância, por achar que sai impune, entra por caminhos que não são íntegros. Recentemente, a OCDE chamou a atenção para o fenómeno comportamental da corrupção e da bribery, portanto, do pequeno suborno, que não pode ser visto apenas como um fenómeno da justiça, não pode ser encarado apenas de uma forma punitiva, não pode ser visto apenas como algo que acontece, é inevitável, não vale a pena pensarmos nisso, depois os tribunais tratam do assunto. E as polícias. Não. Há uma dimensão comportamental muito importante que nós procuramos levar às empresas e que basicamente tem um business case. E o business case é a corrupção sai caro. Sai muito caro. Num determinado período parece que a gente fica ricos e tal, ganhamos uns concursos assim de maneiras estranhas, pagámos umas coisas, mas até foi barato, porque repercutimos aquilo no próprio concurso, não é? 5%, mas aumentámos 5%, isto foi muito bom, foi bestial e tal. Mas não. Quando se olha a 10, a 15 anos de vista, essas empresas faliram. Os empresários que fizeram isto acabaram presos, ou acabaram desclassificados, ou acabaram sem honra nem dignidade, entregues provavelmente ao gozo de uma fortuna solitária, a algures numa quinta qualquer, para o lado de Cascais ou para o lado do outro lado qualquer. Não é definitivamente bom negócio. E, portanto, mais do que ser uma questão criminal, é um comportamento errado. A integridade é um comportamento certo. A integridade não parece, no curto prazo, ser muito inteligente. No curto prazo parece que toda a gente não é íntegra, mas a verdade é que isso não é assim. A grande maioria das pessoas cumpre a grande maioria das leis e é isso que se define como sociedade. Portanto, sem mais delongas, Sr. Juiz Conselheiro, e com a renovação dos nossos agradecimentos por nos conceder estes minutos, por ter disponibilidade para estar connosco, é uma honra para a APE, é uma honra para o Global Compact dispor de uma tão elevada personalidade do Estado aqui neste evento. Eu passaria a palavra para a sua intervenção inicial, como entender. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Eu é que tenho a agradecer, aliás, não só a honra deste convite, mas também todas as atenções que tem tido para comigo e com o Tribunal de Contas, e não esqueço aqui a participação riquíssima que teve num seminário que reuniu todos os Tribunais de Contas da Europa e de África, em que esteve em discussão o que temos de fazer para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável constantes da Agenda 2030 das Nações Unidas, e, portanto, agradeço mais uma vez essa contribuição que nos deu. E falando em Nações Unidas, concordo inteiramente com tudo aquilo que disse sobre o nosso secretário-geral, que é realmente uma referência também ética, não é? Que nós devemos seguir e, portanto, enfim, numa altura em que já tomou posse para o segundo mandato, também me congratulo com esta eleição por unanimidade, o que nos orgulha imenso como portugueses. Mas bem, eu gostaria de cumprimentar também o senhor bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Sr. Carlos Mineiro Aires, o Dr. Luís Saiba Martins, o Dr. Vasco Galinha, que vão participar na mesa redonda seguinte. E, portanto, é uma honra estar aqui. Sobretudo, eu gostaria de partilhar
um pouco a nossa visão aqui do Tribunal de Contas, que também funciona autonomamente o Conselho de Prevenção da Corrupção, sobre as questões ligadas à ética e à integridade. A começar pelo Tribunal de Contas, porque o senhor Presidente Engenheiro Mário Parra da Silva referiu-se às empresas, eu vou também referir-me às entidades públicas. E depois há a relação entre as empresas e as entidades públicas, não é? Porque tem de haver aqui uma relação estreita nesta luta. Às vezes as entidades públicas não atuam isoladamente, as empresas também não. Quando contratam, encontram-se e tem de haver ética, não é? E tem de haver integridade nestas relações. E gostaria também de referir aqui o que nós temos feito, mesmo no âmbito do Tribunal de Contas. Não há instituições imunes à falta de ética, à falta de integridade. Não há. Sejam elas quais forem. Portanto, temos de nos defender, digamos assim, não é? E eu, aliás, gosto muito, quando estudo uma determinada realidade, gosto muito de ver até a origem etimológica das palavras e ver o que elas querem dizer. E às vezes, e vou começar por aqui, muitas vezes confunde-se ética até com a própria lei. Eu já vi muitas pessoas, enfim, digamos, do nível de instituição superior, dizem assim, eu para mim cumpro o que está na lei e, portanto, cumprindo o que está na lei, estou a agir eticamente. Não é bem assim, porque ética e legalidade não são rigorosamente a mesma realidade. Ou mesmo a ética, por exemplo, também já vi juntar ética à religião, por exemplo. É claro que pode haver e há relações, mas não são exatamente a mesma coisa. Não são a mesma realidade. Não é? A ética pode assentar e fundar-se em valores ou na nossa fé, nos princípios que regem a nossa religião, etc. Mas são realidades distintas. E ética e legalidade também. Eu posso atuar legalmente e atuar com uma grande falta de ética. Parece contraditório, mas há vários exemplos, por isso. Eu, enfim, há pouco tempo até recebi um vídeo creio que foi uma prova que teve lugar, e isto aconteceu mesmo, numa prova de atletismo. O primeiro classificado, o primeiro que chegou à meta, chegou com 2 ou 3 minutos à frente do segundo classificado, mas chegou à meta, mas não ultrapassou o risco da meta. E o segundo classificado, quando chegou, viu que o colega não tinha passado o risco da meta e empurrou. Mas, na verdade, se o segundo a chegar tivesse ultrapassado o risco da meta, ele seria o vencedor. Só que seria um vencedor sem glória nenhuma, não é? Portanto, legalmente ele era o vencedor, mas eticamente não seria nunca. Não é? Mas há muitos exemplos desses, enfim, em concursos, então há imensos. Eu não sei se o senhor Engenheiro Mário Parra da Silva conhece o professor Luís Moita. O professor Luís Moita é um professor universitário que eu respeito muito, tenho uma grande admiração por ele, e que estudou muito estas questões da ética e da integridade, não é? Porque a ética também está ligada à integridade, não é? Já vamos falar a seguir. E eu não me canso de repetir aquilo que o professor Luís Moita, que estudou estas questões, e na sua última lição com o professor catedrático, era sobre o conceito de relação, que se aplica na nossa vida do dia a dia. E disse a ética e a integridade, não é? A ética, no fundo, tem a ver com o relacionamento de nós uns com os outros. Isto é ética. Ética é relacionamento com o outro. Portanto, é uma relação interdependente. Nós não vivemos isoladamente. Temos necessidade de viver com os outros. Aliás, esta pandemia provou bem isso. E, portanto, nós, nas relações com os outros, vamos construindo valores e interesses que reconhecemos como os adequados para a nossa vivência comum. E a violação desses valores e interesses, quando acontece,
dão origem a uma certa censura de todos nós, não é? Que não aceitamos que isso seja assim. É claro que isto vai variando ao longo do tempo, claro que sim. Mas o professor Luís Moura depois diz assim, mas da mesma forma que nós somos capazes de construir o melhor, valores, princípios de bom relacionamento entre nós, mas também somos capazes do pior. Ou seja, inclusivamente temos a capacidade para nos autodestruirmos, não é? Como sociedade. E como sociedade, como sociedades, agora no plano mundial até. E, portanto, como nós temos essa capacidade para o melhor e para o pior, e agora o que nos preocupa é o pior, temos de criar defesas. Nós, sociedade, temos de criar defesas. Nós, instituições, temos de criar defesas. Aqui no Tribunal de Contas temos muitas defesas. As empresas também têm que ter defesas. Tudo aquilo que o senhor Presidente Engenheiro Mário Parra da Silva referiu no princípio quanto às empresas, eu assino por baixo tudo aquilo que acabou de dizer. Uma empresa que não tem princípios nem valores não tem vida futura. Isso não tem dúvidas nenhumas. Exemplos. Temos à nossa volta imensos, não é? Imensos, não é? É preciso dar por todo o mundo, aliás. Não é? Portanto, quem quiser ter uma vida longa, ou mesmo uma instituição como o Tribunal de Contas. Uma instituição como o Tribunal de Contas terá sempre vida longa, porque é superior às pessoas e é desligada das pessoas. Esta instituição existirá sempre. Mas se cair por ações incorretas de quem nela exerce funções, enfim, precisa de muitos anos para se levantar. E, portanto, se nós somos capazes, como sociedade, também de criar o pior, temos que criar defesas. E as defesas são, por exemplo, códigos de ética. Temos aqui ter os departamentos de compliance, que hoje estão assim muito na ordem do dia. Temos de ter planos de prevenção de riscos, que o Conselho de Prevenção da Corrupção, por exemplo, recomenda. Eu, apesar de, enfim, exercer estas funções, digo sempre, se eu hoje constituísse uma empresa, se ela já tivesse uma certa dimensão, a primeira coisa que eu faria era um plano de prevenção de riscos. Um plano de prevenção de riscos, todos os riscos. Depois falarei um pouquinho mais à frente sobre isto. E, portanto, a integridade significa que temos de ser inteiros, não é? E opõe-se à corrupção. E a corrupção o que é? Se nós formos a ver bem, se formos ao dicionário até, vamos novamente ao dicionário. No dicionário, como sinónimo de corrupção, está lá apodrecimento, deterioração, putrefação, decomposição. É horrível, não é? Mas é uma coisa horrível, não é? Mas é uma boa definição de corrupção, porque significa realmente uma degradação da pessoa, das instituições, das empresas. E, na verdade, no nosso relacionamento, não é? Com as empresas, por exemplo, sejam elas quais forem, não é? Se uma empresa for um sinal, um sinal de valores e de ética, tem mais clientes, sem dúvida nenhuma, e vive eternamente, não é? E vive eternamente. Como o senhor Engenheiro Mário Parra da Silva referiu, no imediato, os casos de corrupção podem gerar mais dinheiro. Isto é só no imediato, não é? Mas depois podem gerar prisão e podem gerar, enfim, a decomposição total. Não é? Que é o que nós vemos também em muitos exemplos à nossa volta pelo mundo inteiro. E em situações de crise, isto é mais grave ainda, porque em situações de crise há muitas, como o Sr. Engenheiro referiu, há muitas pessoas que se aproveitam. Não é? O nosso secretário-geral das Nações Unidas também referia. Quantas empresas se aproveitaram das situações de crise? Para digamos assim, não produzirem com a mesma qualidade, ganharem o máximo de dinheiro, isto vai ser tudo descoberto e morrem. E quanto à transparência que está associada, e a verdade e a transparência estão associados a estes valores, a transparência é um princípio também muito importante. Não é? Que se funda no caso da gestão pública, em que quem gera o que é de outrem tem que ser transparente. E no setor privado também é assim. Os gestores, por conta de outrem, eu comparo sempre os gestores públicos aos gestores privados que não são donos. Não é?
Hoje, se eu for administrador de uma empresa que não seja dona, eu tenho que prestar contas como um gestor público, está a gerir o que é de outrem, que é o que é público, e portanto tenho que prestar contas. Tem de seguir os mesmos valores. A não ser que o dono da empresa privada não se preocupe muito com isso. Mas em princípio não é assim, não é? Portanto, quem gera o que é de outrem presta contas. E prestar contas é ser verdadeiro, é ser transparente, é dizer o que fez, como fez, para quê, com que finalidade, etc. Isto é fundamental, quer no setor público, quer no setor privado. E, portanto, aquela recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, que o Tribunal de Contas também depois acolheu, no sentido de todas as entidades que gerem dinheiros públicos ou valores públicos terem um plano de prevenção de riscos, é fundamental. E nós fizemos-lo aqui no Tribunal. Fomos a primeira entidade pública a cumprir esta recomendação para dar um exemplo. No fundo, temos de identificar os riscos. São muitos, não é? E encontrar as medidas para os prevenir. Eu gostaria de partilhar, só assim muito rapidamente, podíamos estar aqui quase um dia a falar sobre isto, mas, por exemplo, riscos que nós identificamos no nosso plano. Evidentemente que temos os riscos de deterioração dos documentos do nosso arquivo histórico, porque o Tribunal de Contas foi criado em 1389 e temos aqui documentos desde essa altura. E, portanto, há o risco de deterioração desses documentos. Claro, isso é um risco de gestão que nós temos previsto e temos medidas para o efeito, que é, esses documentos estão numa sala de 16 graus centígrados, ninguém pode manusear esses documentos a não ser com luvas especiais, etc. Desde já convido para uma visita aqui ao nosso arquivo histórico, que vale a pena. Depois temos os riscos informáticos, todos têm. Os riscos nas tecnologias de informação. Mas temos aquilo que nós chamamos os riscos de morte. E quais são os riscos de morte? O risco de morte para nós é o risco de perda de independência, de objetividade, de isenção, de imparcialidade na nossa ação. Isto é um risco de morte. Não é? Eu espero que nunca aconteça. Isto é um risco, enfim, numa instituição como a nossa, é uma coisa horrível. Não é? É uma coisa horrível. Agora, medidas, temos medidas? Temos, claro que temos medidas. Não é? Que medidas? Bom, a colegialidade nas decisões. Desde logo. A interdisciplinaridade em todos os atos que nós praticamos. Por exemplo, se nós formos ao dia realizar uma auditoria de uma obra, até vamos com engenheiros e com arquitetos e com quem quer que seja útil aos outros elementos que poderão ser de direito, de economia, de gestão, etc. Ao contrário do que se possa pensar, aqui no Tribunal de Contas, a maior parte dos 600 colaboradores do Tribunal não são de direito, não é? Não são de direito, incluindo os conselheiros, quase metade são da área de economia, gestão, etc, etc. E, portanto, isso porque isso é muito bom também, não é? Ver o mundo, nós somos sábios em muitas coisas, realmente. Somos, enfim, temos uma longa história também e rica. Mas desde sempre que o legislador em Portugal disse, os conselheiros do Tribunal de Contas têm de ter origens de experiências e de ramos do saber diferentes. Para quê? Porque o mundo não é assim ou assim. Não. Temos de ver de acordo com as várias formas de ver o mundo. E por isso, muitas vezes, nós, nas sessões do Tribunal, estamos meia hora a escolher uma palavra, não é? A escolher uma palavra. Qual é o outro risco que nós vemos também parecido com este? Que é o risco de perda de qualidade nos nossos relatórios. Se os nossos relatórios não tiverem qualidade, significa uma coisa, não servem para nada. E descredibilizam a instituição. Os cidadãos começam a não ter confiança e a não ligar ao que o tribunal diz. E depois, há outro risco, que é o risco de não dar exemplo. Não é? Neste caso, no nosso caso, não é só fazer observações aos gestores públicos, temos de dar o exemplo da boa gestão. E também na integridade. Por exemplo, aqui, deixem-me abrir aqui há dias numa rede social apareceu um senhor a dizer assim, um senhor do Tribunal de Contas quis arrendar um apartamento a um amigo meu. Este é um senhor que até é jornalista. E este senhor disse que não era preciso fazer contrato escrito.
numa rede social, mas chegou aqui ao nosso conhecimento. E muito bem, chegou aqui ao nosso conhecimento e nós dizemos, este senhor tem de levar isto até ao fim. A dizer, se faz favor, o que é que se passa? E agora está a esconder-se na sua qualidade de jornalista. Isto é uma coisa muito grave, não é? Porque está aqui a pôr uma instituição em causa, as pessoas que nada trabalham, e agora está a cobardar-se na sua qualidade de jornalista. Mas isto vai ter de chegar até ao fim. Não se pode admitir uma coisa destas. De maneira alguma, não é? Eu vou levar isto até às últimas consequências. Uma rede social, ainda que seja privada, não pode ser. Não pode ser. As pessoas têm de ser responsáveis. E este é outro grande valor, que é a responsabilidade. Não é? É claro que temos aqui também muitas medidas no nosso a propósito disso, da tal pena de qualidade. Temos aqui medidas que é a interdisciplinaridade, a formação profissional, com medidas para lá chegar, etc. E temos aqui também um elenco de riscos éticos que nós elencamos e que são muito importantes, não é? Por exemplo, nós temos riscos no relacionamento, nós temos 6.500 entidades públicas sob a jurisdição do tribunal. E os nossos auditores andam por esse mundo fora, não é? E, portanto, há riscos, muitos riscos, no relacionamento com as entidades. E estamos vigilantes diariamente, claro. Por isso, as nossas auditorias têm de ser sempre em equipa, nunca uma só pessoa. Nomeadamente, não é? Pois pode haver riscos de conflitos de interesses. Todos os nossos auditores, quando saem da nossa casa para realizar uma auditoria, têm de subscrever uma declaração de inexistência de conflitos de interesses com essa entidade. Já há vários anos que é assim. Depois temos as questões ligadas à confidencialidade, às ofertas e à hospitalidade, por exemplo, não é? Enfim, também é uma questão. Um código de conduta, temos um código de conduta muito exigente e o código de conduta é muito importante, não é? Por exemplo, aqui na nossa carta ética, temos aqui, eu vou só pedir 2 minutos, não vou perder muito mais tempo, Sra. Presidente. Diz assim, todos se assumem como um exemplo de integridade, atuando com dignidade, honra, honestidade, lealdade, boa-fé e conformidade com o interesse público. Depois que os recursos públicos a nosso cargo são utilizados de forma honesta, eficiente e apropriada e a nossa posição oficial nunca pode ser utilizada para benefício privado. Salvo em estritas e definidas circunstâncias de cortesia, não são aceitos quaisquer liberalidades ou vantagens que possam pôr em causa o desempenho íntegro de funções. Agora, evidentemente, se nos oferecerem um presente, enfim, seja qual for, desde que esteja dentro das regras de cortesia, evidentemente que aceitamos, como é óbvio, não é? Nós também oferecemos. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é oferecer um relógio, por exemplo, em euro, ou uma coisa qualquer, não é? Se me oferecerem um relógio em euro, eu não aceito. Não é? Se me oferecerem um livro da Associação Portuguesa da Ética Empresarial, eu aceito. Com certeza, não é? E depois, finalmente, o relacionamento das pessoas que quiserem ser posições no tribunal com quaisquer entidades ou pessoas obedece aos princípios do respeito, da não discriminação, da cortesia e da total disponibilidade. Portanto, este é o que nós temos aqui só quanto à integridade, depois temos quanto à transparência, independência, responsabilidade, etc. Todos têm de assinar esta carta ética. E depois temos o Código de Conduta, onde temos hoje os comportamentos esperados por parte de um auditor quando está a realizar uma auditoria. Isto é muito importante e eu recomendo, porque muitas vezes ouço falar assim dos códigos de conduta e de ética e diz assim, que coisa tão bonita, não é? É bonita, é um bom enfeite da organização. Como diz a ética é a estética do comportamento, e é verdade, não é? Mas muitas vezes temos cartas éticas muito bonitas, mas pois é necessário concretizá-las em cada empresa ou em cada instituição. Dizer o que é que se espera de cada colaborador de uma empresa ou de uma instituição
no exercício das suas funções. Que comportamento é expectável por parte deles? E este exercício é um exercício muito interessante que eu recomendo para as empresas. Nós aqui no Tribunal temos um grupo de trabalho para discutir situações concretas da vida, como por exemplo, uma equipa de auditoria está, imaginem, em Bragança a fazer uma auditoria e o presidente da entidade auditada convida para almoçar. Nós discutimos isto. Deve aceitar ou não deve aceitar? Não temos uma resposta para dizer aceita ou não aceita. Não, temos de ver nos casos concretos, etc. E se é durante, e o momento em que é feito. Não é fácil escolher, não é? Mas ao mesmo tempo também tem de ser cortês, não é? Nós não somos nenhum bichos, não é? Nós necessitamos de viver em sociedade. Não é um almoço ou, enfim, uma liberalidade que nos faz mudar o caráter, não é? Mas estas questões não são fáceis. Agora, sabe-se muito bem, eu gosto de dizer, eu sei muito bem o que é um presente que serve para corromper e o que é um presente que não serve para corromper. Todas as pessoas sabem, não é? Mas o importante é o comportamento no dia-a-dia, é a confiança que cada pessoa gera na outra. Não é? Para mim é o mais importante da vida até, não é? Nós sabemos que determinadas pessoas não fogem. Não fogem daquilo que nós consideramos e se for preciso, entregamos a nossa carteira. E geram confiança. A melhor alegria que me podem dar é dizer que os cidadãos confiam no tribunal. Mas isso cria uma responsabilidade no tribunal. Estou sempre com receio que haja alguém que possa não corresponder a isso. E isso tem que ser um trabalho permanente do dia-a-dia. Um trabalho permanente do dia-a-dia. E chego agora ao final, que já estou a ultrapassar o tempo que o Sr. Presidente me referiu, dizendo que as instituições que atuam com ética e com integridade e que fazem e que transparecem isto no dia-a-dia, são instituições que geram confiança. Quer sejam públicas, quer sejam privadas. Há instituições privadas pelas quais eu tenho uma grande admiração, não é? Pelo comportamento ético que têm, não é? Mas há outras que também não geram assim tanta confiança. E uma empresa privada que queira viver muito tempo e longamente tem de agir que sim, senão não consegue. Não, é que não consegue mesmo. E uma instituição pública também não consegue. Se essas instituições públicas não forem muito essenciais, acabam por ser substituídas por outras. Porque os cidadãos depois não respeitam. E, portanto, quem age com ética e com integridade tem vida longa, sem dúvida nenhuma. Não é? Sem dúvida nenhuma. Quem não tem, está a acabar a sua morte. Não é? Está a acabar a sua morte. Não é? E termino, Sr. Presidente, felicitando por um lado até a própria existência desta associação, não é? E o trabalho que desenvolve e a semana que está a decorrer, que promove uma série de valores muito importantes, não é? No que respeita à responsabilidade social. Não é? Nós temos responsabilidade social. Para além das responsabilidades individuais, temos a responsabilidade social. E estes valores sociais inerentes à responsabilidade social são também, de certa maneira, a contrapartida que nós recebemos da sociedade. Não é? No fundo, acaba também por ser uma contrapartida social. Mesmo há um professor do Tribunal de Contas, um conselheiro do Tribunal de Contas de Espanha, que estudou estas matérias e dizia até nas finanças públicas deve haver ética. E essa ética deve traduzir-se também numa certa contrapartida que nós temos de dar àquilo que recebemos pelos dinheiros públicos que são gastos, por exemplo, na criação de infraestruturas, ou de hospitais, ou de escolas, etc. Isso não quer dizer que não se possa melhorar continuamente, mas é também, até aqui tem de haver ética. E a responsabilidade social, no fundo, de cada empresa, valoriza a própria empresa e os seus ativos. Não há dúvida nenhuma. E também se prende com esta matéria que o Sr. Presidente
muito alimenta, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 16, a inclusividade, a igualdade, a ecologia, etc. E estes objetivos são objetivos extremamente importantes. O Objetivo 16 é um objetivo que nós aqui no Tribunal damos muita importância e tem a ver com isto, é a existência de instituições fortes. Quem tem instituições fortes e coesas numa sociedade fica mais forte, não é? Fica mais forte e por isso agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente esta oportunidade que me dá de estar aqui, de aprender, e terei muito gosto agora em participar na mesa redonda que vai seguir também para também me enriquecer com aquilo que vai ser dito. E muito obrigado mais uma vez por tudo e disponha sempre, Sr. Presidente. Está bem? Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado nós pela sua lição e pelo seu testemunho, porque eu não sei qual das duas coisas é mais importante. Penso que o testemunho é algo que é muito importante para todos nós, sentirmos estas palavras, porque isto já serve de introdução para a mesa redonda e para os meus ilustres convidados, a quem também vou pedir testemunhos, essencialmente testemunhos, porque Portugal é um país onde tornou-se quase que um lugar comum a ideia de que quem se apanha no coleiro, como se costuma dizer, não quer saber dos outros e faz o que puder. Até na gíria, as palavras em Portugal refletem esse sentimento. Por exemplo, eu, desde pequenino, que ouço o povo dizer cada um governa-se. Associar governo, a palavra governo associada à safadeza. Isto está profundamente embrenhado na nossa mentalidade, porque está profundamente embrenhado na nossa língua, na expressão que usamos. Temos de combater isto, porque isto é um seríssimo problema para a economia portuguesa e para a forma como Portugal funciona no estrangeiro. Ainda por cima é mentira, porque basta ver a quantidade de portugueses por esse mundo fora, que são exemplos exatamente inversos. Mas também temos outros exemplos. Por exemplo, a Ordem dos Engenheiros é pioneira no ensino rigoroso da ética a todos os jovens engenheiros que querem obter a qualidade de engenheiro, porque só a Ordem dos Engenheiros confere a qualidade de engenheiro. Eu, por exemplo, tenho o título de engenheiro, mas nunca me inscrevi na Ordem. Não sou engenheiro, tenho termo social de engenheiro, andei no técnico muito tempo, mas enverdei por outras carreiras. Agora, engenheiro é quem a Ordem credenciou. E essa credenciação da Ordem é uma afirmação essencialmente ética. Este indivíduo está autorizado a assinar projetos de alta responsabilidade porque nós, os seus pares, o examinamos e o classificamos como habilitado a tal. E a Ordem dos Engenheiros é altamente pioneira. Aliás, quando a APS constituiu, foi por inspiração do professor José Manuel Moreira, que era exatamente professor na Ordem dos Engenheiros de ética profissional, de ética empresarial. Ou a Caixa Geral de Depósitos, a quem também convido para se juntar a nós, que é o maior banco público, é um dos maiores bancos portugueses, e que, através do seu departamento de compliance, procura defender a instituição, tal e qual como o Sr. Presidente do Tribunal de Contas aqui referiu, defender a instituição para que ela seja inspiradora de confiança e, como tal, seja atuante, com criação de valor no mercado e não com destruição de valor. O Dr. Marcos Galinha, que é o CEO do Grupo Bell, e que é uma das instituições empresariais portuguesas de crescimento, que penso eu, poderá ser uma referência para o futuro de um empreendedorismo bem-sucedido e com uma imagem que muitas outras empresas procuram seguir, porque é essa a chave da questão, termos aqui entidades que as outras empresas procuram seguir. Se eles o fazem, se calhar também é bom que nós o façamos. Mas não é o que se costuma dizer, pois não. Mas se eles o dizem, se calhar é melhor nós fazermos também. E conseguirmos virar esta tendência geral do país, que é um bocadinho cada um safa-se, para um pacto global de confiança. Um pacto global porque a confiança é muito mais barata. Eu de cada vez que entro no metro, e viajo muitas vezes no metro, penso para comigo, imagina
que a atitude do metro era genericamente de desconfiança. Estávamos cheios de polícias, inspectores, aplicadores de bilhetes, e pagávamos isso no bilhete. Assim foi possível retirar toda uma série de pessoas que fazem ou fariam policiamento e reduzir o custo. Isto é muito bom. Em todos os mercados a falta de confiança traduz-se em agravamento de custos. Portanto, Sr. Bastonário Carlos Aires, queira fazer o favor de tomar o seu lugar no palco. Nós podemos ficar 5, segundo as regras do OPIN, não é, Luís? 5. Portanto, chame todos de uma vez. É isso? Exato. Muito bem. Já cá estamos. O Sr. Bastonário já aqui está. E o Sr. Marcos Galinha também. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu sei que são, obviamente, pessoas com um tempo muito limitado e com muita pressão sobre a vossa agenda e, portanto, valorizo muito ter esses espaços para estar aqui valorizo muito. Mas podem ter a certeza que é bom, porque nós temos uma audiência significativa. Estes programas, com a vossa autorização, evidentemente, serão gravados e depois serão colocados online e portanto, o que aqui é dito ecoa, como dizia o gladiador, o que fazemos na vida ecoa para além dela. E aqui também, o que fazemos neste evento ecoa para além dele. Portanto, muito bem-vindos. O desafio que tenho para todos vós é darem-nos o vosso testemunho, de modo a incentivar a adoção de uma cultura de ética e integridade. E, portanto, acho que vou seguir a ordem que tenho aqui na minha frente, que é primeiro o Sr. Bastonário, Engenheiro Carlos Aires, que é um pioneiro do ensino da ética. Também, digo-lhe uma coisa, era melhor se a engenharia não defendesse rigorosamente a ética, que é que acreditava na assinatura do engenheiro. E além disso, os engenheiros não defendem a ética agora, defendem a ética há centenas e centenas de anos desde que o engenho surgiu. Portanto, Sr. Bastonário, sem mais delongas, gostaria muito de ouvir as suas palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, digo que para mim é, para além de uma honra, é um gosto estar a participar num tema destes. E eu, como estava por cumprimentar a si, Presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, licenciado pré-Bolonha pelo Instituto Superior Técnico em Engenharia, que disse muito bem que não tem o título, há que precisar as coisas, e gostava de endereçar uma palavra especial ao Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, dentro do Tribunal de Contas, que é uma pessoa que eu muito admiro, conhecemos há algum tempo, e estou seguro que irá fazer um trabalho ótimo. Eu vou também cumprimentar, obviamente, os colegas de painel, porque... e também a assistência, porque é para eles, no fundo, que nós estamos aqui. Eu fui com grande agrado que eu vi o engenheiro António Guterres enviar a mensagem de abertura. É um membro da Ordem dos Engenheiros, já há alguns anos atribuímos o galardão máximo desta associação e também porque o engenheiro António Guterres, para além de ter sido reconduzido no cargo por unanimidade, como foi dito, é uma pessoa com uma visão extraordinária do que são os problemas do mundo hoje, e faz, por exemplo, da questão das alterações climáticas o principal problema, e a par da cibersegurança hoje, que é outra questão muito importante, diz que são os grandes desafios que nós temos e, obviamente, com certeza, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que nem todos eles têm a mesma prioridade, mas todos eles são suficientemente importantes e nós temos que olhar com muita cautela para as agendas que impusemos à comunidade das nações, que não vão ser alcançáveis, porque os desafios são extremamente grandes. Eu agradeço também as palavras que o Sr. Presidente da Associação disse em relação à postura da Ordem, porque efetivamente é assim. A Ordem não só obriga todos os engenheiros a entrar, a frequentar um curso em ética e deontologia, mas também tem no próprio estatuto regras e disposições, nomeadamente, eu cito, deveres do engenheiro perante a comunidade, perante a entidade empregadora e o cliente, perante o exercício da profissão e deveres recíprocos dos engenheiros, portanto, na relação
com os colegas. E há aqui uma questão que foi posta, e perdoem-me a modéstia, pela minha mão, na última alteração estatutária, e que diz: o engenheiro deve combater e denunciar práticas de discriminação social e trabalho infantil, assumindo uma atitude de responsabilidade social. Ora bem, eu gostei muito, efetivamente, da introdução feita pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, mas nós, em Portugal, temos um problema que, efetivamente, é grave. Nós não estamos aqui para falar de corrupção, mas a corrupção é conexa com muitas destas questões que nós estamos a falar. Criou-se a ideia, e falsa, de que gestor público ou diretor de qualquer entidade pública, diretor-geral, é bandido. É bandido. Supõe-se que estas pessoas vão, na generalidade, para lá com um fito que é de enriquecerem o mais rapidamente possível. É completamente falso. É completamente falso, e eu vou dizer, e perdoem-me a imodéstia, quando eu era presidente do Metropolitano, numa entrevista do então presidente do Tribunal de Contas com a doutora Judite Sousa, que eu ainda tenho gravado em CD, agora já passei para o formato digital, a entrevistadora dava essa ideia e dizia: isto é tudo uma bandidagem, como é que as obras do metro começam por não sei quanto e acabam em 10 vezes mais. Ao que o Tribunal de Contas respondeu: está a ser injusta. Olha, que nós fizemos uma auditoria e o atual presidente do metro, e citou o meu nome, não só impôs uma série de orientações internas e de regulamentos para pôr fim a isso, como é uma pessoa altamente atenta a estas questões. Efetivamente, eu não fui nunca para nenhum dos cargos públicos que exerci com o fito de ficar rico. Também tenho a vantagem de continuar a olhar para a reforma que vou ter da Caixa Geral de Apresentações e a ver qual é que é o valor que eu espero, mas também tenho uma tranquilidade que é todas as noites adormecer. Ora bem, mas em relação, nós hoje estamos aqui a abordar questões comportamentais, a atitude, a ética, a deontologia, são cruciais para nos sentirmos bem com tudo o que nos rodeia no dia-a-dia. Mas a transparência e a integridade das organizações são fundamentais para a confiança pública. Os cidadãos só acreditarão nas organizações que têm uma transparência total e uma integridade. E também há uma citação do Aristóteles que diz, no fundo, com esta questão da formação em ética e deontologia, ele diz resumidamente que nós somos o que fazemos repetidamente e habitualmente. A excelência da atuação não é uma causa de aprender ou não, mas é um hábito. Portanto, nós temos que interiorizar todos os dias na nossa prática aquilo que nós somos. Os princípios comportamentais têm que prevalecer como valores fundamentais nas organizações. Eu não tenho dúvida nenhuma hoje, e falou-se também aqui noutro aspecto importante, são as redes sociais, em que eu digo que há confiança, há transparência e há integridade. Qualquer organização hoje tem que ter uma comunicação muito assertiva, muito atenta e focada em tudo o que pode estar a acontecer quanto aos interesses das organizações. Porque é muito fácil hoje nas redes sociais eu chegar aqui com um perfil falso, criar um post, denegrir o nome de qualquer um dos oradores de hoje. É muito fácil. Lançar uma suspeita que tem uma casa ou que não sei o quê, porque neste país também se criou uma ideia peregrina e absolutamente tonta, perdoem-me a expressão, que é que não pode haver lucro. As pessoas acham que as empresas são instituições de caridade que têm acionistas ou donos para um objetivo que é praticar a caridade e o bem. Não. As empresas, quer as empresas com nomes ou sociedades anónimas, existem com um único fito, que é criar valor e criar riqueza para distribuir pelos seus acionistas e não só. Sobretudo para desenvolver o negócio e manter o emprego. É que essa ideia que não pode haver emprego, não pode haver lucro e critica-se quem dá lucro, é a ideia pior que pode haver para o crescimento e para o desenvolvimento do país. E nós temos um país em que as questões sociais e as questões decorrentes de tudo o que nos envolvem vêm de uma razão muito simples. A nossa economia é muito frágil, altamente exposta, e nós não conseguimos criar uma economia mais sólida,
exportadora de bens com alto valor acrescentado e que nos permitam fazer uma inversão naquilo que é a tendência do que tem sido a nossa vida sistemática desde a monarquia até agora, que é vivermos de endividamento contínuo. O modelo de Portugal, o modelo de Portugal e das empresas públicas, aliás, eu passei no metropolitano e conheço qual é que era o modelo que os transportes tinham, que era o do endividamento sistemático. O metropolitano tinha um rate igual ao da República e isso pedia empréstimos, desde que autorizado pelas finanças, obviamente, e portanto o modelo é o do endividamento. Não, nós temos que mudar a alteração da nossa vida coletiva para isso. Se nós temos uma geração completamente nova, nunca tivemos uma geração tão habilitada e preparada, eu costumo dizer, um pouco em contraponto com o que era antigamente, até já os polícias falam inglês. É verdade. Antigamente a polícia e a GNR, nós encontrávamos, o aspecto logo visual não era o melhor. Hoje não, hoje nós temos pessoas adequadamente vestidas, com garbosos, com bom aspecto, falam inglês, etc. Nós mudamos completamente. Nós temos as universidades pejadas de jovens talentosos, que vão lá para fora facilmente, porque os salários que praticamos cá não são atrativos. Mas também as empresas, enquanto não gerarem riqueza, não podem distribuir o que não têm, isto é, os salários também não podem ser aumentados. Isto é um ciclo vicioso que, se nós não conseguirmos dar a volta a isto, e a grande questão que eu ponho aqui é interrogarmos como é que nós temos pessoas tão adequadas e preparadas e com valores éticos e morais, atenção, grande parte delas, para além daqueles covardes que se refugiam nas redes para atacar tudo e mais alguma coisa, porque é que nós não conseguimos dar a volta e não conseguimos transformar a nossa economia? É claro, também seria injusto se eu não dissesse que há casos de sucesso e há casos que efetivamente têm vindo a fazer a mudança. A mudança, e felizmente Portugal também tem. Mas voltando ao tema, as questões da integridade e as questões da ética afetam muito a imagem nacional. E por vezes não é a empresa A, B ou C, ou a Câmara Municipal, ou a empresa ou instituição pública C ou D que está em causa, mas é o coletivo. Os casos de corrupção que têm eco e, sobretudo, repercussão mediática que se externaliza e as redes sociais depois amplificam. Qualquer tweet hoje é mais mortal do que uma primeira página de um jornal, até porque já ninguém compra os jornais hoje praticamente. As pessoas... outra injustiça. Transacionam gratuitamente os jornais entre si, quando ninguém sabe o custo que tem fazer um jornal e quantas pessoas têm que se pagar, e portanto a imprensa escrita está morta e a imprensa digital está num período em que também ainda não oferece rendimentos que lhes cheguem, porque há um mercado clandestino que urge pôr fim. Mas eu não vinha cá para estar a defender, mas agora tão veio, porque é outra injustiça em que nós colaboramos. Eu também recebo jornais desses, mas acho incorreto que nós estamos a fazer. Mas eu vou acabar já. O que eu queria lhe dizer é que realmente ninguém percebe qual é que é o dano coletivo que é dado por qualquer caso que seja mediatizado e que tenha a ver com estas questões de falta de integridade, de falta de comportamento ético, de falta de solidariedade, até, porque isto é muito importante mundialmente. Nós, engenheiros, também temos outra coisa boa. Há pouco tempo veio aí à baila a questão da matéria disciplinar nas ordens, que é uma coisa que põe muita gente a pensar, porque são os pares a julgar os pares. É verdade, porque quem pode perceber se quem cometeu um erro num ato médico ou um erro num ato de engenharia tem que ser ou o médico ou o engenheiro. Eu não vou pedir a um contabilista que venha verificar na ordem dos engenheiros se o engenheiro cometeu um ato inadequado em engenharia. Portanto, essas questões também fazem muita confusão de ser os pares a jogar os pares. É uma questão que é facilmente resolúvel. Ponha-se dentro destes órgãos uma entidade externa competente, naturalmente, alguém formado em direito e pode vir da ordem dos advogados, que pode ser o guardião do que está a ser feito, é uma coisa legal.
E, portanto, mas dizia eu, quando isso veio a lume, havia ordens profissionais que tinham milhares de casos de matéria disciplinar. Eu mandei rapidamente fazer um levantamento da região norte até à região das Açores e Madeira, e no total da ordem dos engenheiros estava em tramitação 18 casos, mas casos de conflitos entre clientes e engenheiros e nada de matérias de corrupção. Isso é uma coisa que nos orgulha, não quer dizer que não haja engenheiros que volta e meia apareçam envolvidos nestas coisas. Também há outros que são apelidados de engenheiros e que não são engenheiros, nunca tiveram inscritos na ordem, e portanto também é outra questão. Eu acho que temos que ajudar as mentalidades. A questão dos planos de gestão de risco e de combate à corrupção são fundamentais, mas eu também tenho a dizer ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu já fiz muitos, e muitas vezes nós, quando fazemos aquilo, a sensação é quase de olhar para o lado e dizer, está feito, acabou. Não. Naquele dia é que começou. E aí é que começa a dificuldade. É como é que se vai vigiar e acompanhar que dentro de cada organização o plano de corrupção e o plano de gestão de risco vão continuar a ser adotados e constantemente monitorizados. Porque se não for a organização a monitorizar, vai ser a opinião pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário, muito obrigado. Aliás, esta relação entre a APE e a Ordem dos Engenheiros, como digo, é fundacional. Nós já tivemos a oportunidade de tratar vários assuntos com os seus predecessores e continuamos à disposição da Ordem dos Engenheiros para aquilo que entender que a APE lhe pode ser útil. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pelo seu exemplo, aliás, com autoridade, como deve de ser, e é próprio de um bastonário. Dr. Marco Calinha, gostava agora de ouvir o seu discurso. Alguém tem que da parte da direção das empresas, dizer o que é que o grande empresário acha sobre isto. E convidámo-lo assim, porque é o nosso ilustre associado, temos muito orgulho em ter o Grupo Bell connosco, e pronto, o palco é seu. Muito bom dia. Antes de mais, é um grande prazer estar aqui presente. Não é fácil agora ter alguns comentários depois das palavras do Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que abordou o tema muito bem, e Sr. Engenheiro Carlos Aires. O que eu lhe posso dizer é que, no nosso caso, a integridade foi o princípio de tudo. As palavras são muito difíceis, porque o tempo é o melhor juiz de todas as coisas. O Grupo Bell vai fazer 20 anos este ano, e eu sei as dificuldades que passei, e o Grupo Bell hoje, o Conselho de Administração é um órgão colegial, eu sei as dificuldades que passei, os negócios que perdi, sempre por usar os princípios da ética. O lucro não é tudo. O lucro é muito importante. Muitas das vezes o lucro de curto prazo destrói o planeta, e o lucro de médio e longo prazo, bem calculado, ajuda o planeta. E isto, as palavras são verdadeiramente simples de usar, mas quando passamos aos actos, fácil, é verdadeiramente difícil. Mas também eu sou uma pessoa muito satisfeita de Portugal, e quando o grupo estabilizou, nós começámos a investir no país em setores onde achamos que podemos melhorar a ética. Eu vou-vos explicar como é que o fizemos, isso é fundamental, correndo um certo risco, porque repare, fomos pessoas anónimas durante 20 anos, agora investimos, comprámos o grupo Global Media, que todos vós conhecem, tem o Diário de Notícias, a TSF, o JN, e muitas das pessoas não percebem o risco que nós tomamos. E o risco que nós tomamos foi para tornar este país um pouco melhor. Eu considero que é no mau jornalismo que está dos maiores problemas de ética em Portugal. Mas atenção, investimos num grupo de bom jornalismo. Isto é discutível. Nem tudo é perfeito, mas vejam a dificuldade de uma pessoa que lança uma notícia falsa, como o Sr. Presidente do Tribunal de Contas explicou muito bem, ou usa uma rede social, e há que ir até ao fim do problema. Ir até ao fim do problema é das coisas mais importantes que existem. Eu próprio fui vítima já de processos desses, eu pedi acessos a redes sociais, acessos estatísticos, e fui acusado de estar a interferir na edição. Bom, e muitas vezes isto acontece com maus entendidos. Mas estes maus entendidos podem ter um propósito ou não. Agora, o que é ética, o que é integridade, o que é essas coisas, são de facto, numa empresa isto é muito difícil, mas julga-se o passar do tempo. E esse passar do tempo é o que nos levou a chegar hoje onde estamos,
e sentimos que estamos a meio do caminho. O meio do caminho porquê? Ainda há muito para fazer. Nós também investimos numa empresa de sondagens. Posso-vos dizer que é uma grande surpresa, que uma das últimas sondagens que fizemos diz que os políticos são muito melhores do que a maioria dos portugueses julga. No caso dos presidentes de Câmara, 80% da sondagem saem resultados extremamente positivos. E esta coisa, muitas das vezes, nós acusamos que é tudo mau, que é só corrupção. Não é verdade. Isso não é verdade. Portugal cada vez mais tem dado cartas. Portugal tem feito um trabalho incrível para combater o flagelo que é da corrupção. Passa muito pelo Tribunal de Contas, passa muito pela Ordem dos Engenheiros, por estas instituições, mas também passa para as empresas e para a iniciativa privada. E é muito difícil em Portugal nós termos qualquer benefício por executarmos com integridade os nossos princípios e refletir isso, por exemplo, no financiamento. Olha, eu não tenho nenhum benefício em termos do Grupo Bell ter código de conduta desde o início. Nós temos o relatório de sustentabilidade, que não é obrigatório, mas comportamos como uma cotada. Nós publicamos as contas como uma cotada. As contas são privadas, mas nós publicamos. Quem pedir, nós fornecemos. Até porque este longo prazo, houve alguém que citou aqui que a corrida a longo prazo é de facto o mais importante. Acho que foi o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que as empresas estão condenadas. Esta coisa de pensarmos que podemos andar aqui, ultrapassar tudo e todos, depois, a curto prazo, médio, curto prazo, podemos ter alguma sensação que somos o topo do mundo, mas isso é condenado. Não há nenhuma empresa que se comporte eticamente e que comporte com todos os valores. Eu não acredito que uma empresa acabe por cair, pode ter as suas dificuldades, mas esses valores também são lucro, porque o lucro não é só os cifrões da nossa conta bancária, esses são muito importantes, mas o lucro transmitir à sociedade é algo verdadeiramente importante. E vou-lhe dar aqui outro exemplo, as empresas poluidoras. Nós agora devemos ser das empresas em Portugal que mais quilómetros faz. Estamos esta semana a um closing da Vasco, que é uma das melhores empresas de distribuição de jornais. Também se falou aqui que a imprensa escrita está morta, não é bem assim, o grupo vende 50 mil jornais por dia, de média, portanto, ainda há 50 mil portugueses a comprar jornais e há 500 mil, de facto, a partilhá-los numa rede pirata do WhatsApp, de Telegram, e veja, nós temos feito tudo para acabar com isso e não conseguimos, porque ora a sede do Telegram estava em Londres, ora mudou-se para o Dubai e uma providência cautelar não tem os mesmos efeitos. Eticamente o mundo não está a trabalhar bem nesse sentido. E quando atacamos o jornalismo, estamos a atacar a democracia, porque o bom jornalismo defende os princípios da democracia. Relembro o lema do Washington Post que diz Democracy dies in dark, a democracia morre na escuridão. E o bom jornalismo é essencial. E hoje vivemos um fenómeno que é o jornalismo das redes sociais. Qualquer um, como foi dito aqui, faz um perfil falso, levanta aqui N de acusações, N de mentiras, e faz aquele julgamento sumário, no fundo é um trânsito em julgado. Como é que se recupera aquele dano enorme que nós estamos a sofrer? É ir até o fim da questão, mas isso é verdadeiramente difícil. Agora, o grupo hoje tem mais de 3 mil pessoas e eu sou uma pessoa, não gosto da palavra orgulho, mas sou honrado de ser português e talvez a chave do sucesso foi ter pessoas, nós temos aqui professores de Direito da Universidade de Coimbra, pessoas que estiveram no Conselho Superior de Magistratura, antigos comandantes operacionais da GNR, alguns melhores alunos da Academia Militar. O grupo tem uma grande estrutura de militares, de académicos e não imaginam a excelência de quadros que eu fui buscar à função pública. De quem desistiu muitas das vezes para a função pública e está na iniciativa privada. A excelência desses quadros. E, no fundo, eu não quero estar aqui a revelar aos meus concorrentes o sucesso do Grupo Bell, mas passou por dar valor a que eu tenho e usarmos sempre os princípios, e foi uma aprendizagem constante, porque o início eu achava até que isto era muito mais fácil, podíamos atropelar isto e aquilo há 20 anos atrás. Depois vivi um pouco, passei uma experiência nos Estados Unidos, na Finlândia, e comecei a perceber da facilidade e da qualidade de vida que é respeitar as regras e fazer as coisas bem feitas. Pronto, acho que este é o meu curto testemunho e queria também salientar que vale a pena, como empresário referi, vale a pena e usar a integridade. A integridade é o princípio de tudo numa empresa, de tudo. Se nós acharmos que é o lucro, estamos enganados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Marco Calinha, pelo seu testemunho, quer pelas funções que exerce, quer por quem é, quer por aquilo que tem à sua responsabilidade. Tenho a certeza que irá influenciar muita gente positivamente. São as palavras de empresários como o senhor é, que podem, de facto, inverter a corrente em Portugal e fazer com que a verdade dominante não seja aquela que o senhor bastonário retratou e que também, como todos sabemos, está em phasing out. Mas, infelizmente, ainda temos de nos defrontar com ela. E, portanto, isso leva-nos à necessidade e à função dos departamentos de compliance. Dr. Luís Martins, o palco é seu. Obrigado. Muito obrigado. E bom dia a todos. Eu não vou dizer nada sobre a Caixa Geral de Depósitos, já disse tudo, não é? A Caixa Geral de Depósitos é nossa parceira na APE e no Global Compact desde o primeiro dia. Temos trabalhado imenso com a Caixa. Já houve uma edição da Semana da Responsabilidade Fiscal na Caixa. Portanto, é assim como que da casa, não é? Portanto, faz favor. Exatamente. Eu penso que depois das 4 interessantes e clarificadoras exposições anteriores, estamos todos bem sabedores da importância destes temas no governo, na vida, na sobrevivência das organizações. E eu acho que o ângulo mais interessante que eu posso talvez juntar é dar-vos o testemunho daquilo que na Caixa, o muito que se tem feito na Caixa nestas áreas e na implementação concreta de todos estes temas, no caso um pouco especial, mas também não tanto assim, do setor financeiro. No setor financeiro, na banca em especial, todos sabemos que a confiança é o combustível que faz andar esta atividade. E esta confiança que permite solidez e estabilidade nas organizações tem na banca dois pilares muito fortes. Um pilar de estabilidade financeira, que sabemos bem que é feito de capital forte e de controle de risco bem feito. E um outro pilar muito importante, que é hoje que estamos aqui a falar, que passa pela integridade e pela ética. E, portanto, no fundo aqui o que estamos a falar é que esta base da confiança necessária da banca vem claramente aqui deste pilar da nossa conversa de hoje, deste pilar da integridade. E isto, como é que se ganha, como é que se aumenta? Já falaram nisso. Isto vai para lá da mera compliance, do cumprimento da lei, vai para lá apenas de andar a detectar, depois deles acontecerem comportamentos ilegítimos, e tem a ver, na nossa visão e na vossa também, como pudemos ouvir, no fundo com este tema da integridade não ser mais do que fazermos a coisa certa, do modo certo, e portanto é isso que tentamos fazer. Isto leva-nos aos temas da transparência, que já focaram também, leva-nos aos temas de reconhecer que existem dilemas na nossa atuação e que, portanto, é preciso não esquecê-los, não escondê-los, mas sim enfrentá-los e resolvê-los e ter regras claras e com bom senso olhar para eles e resolvê-los, e ao tema do comportamento responsável. Portanto, no fundo, este tema central da confiança na banca, alicerçado completamente no tema da integridade que hoje temos aqui em cima da mesa. Juntando uma palavra sobre a especificidade na banca, nós temos algo que é um pouco diferente da maioria dos setores. É que temos, eu diria, uma ajuda do nosso legislador que nos diz: os senhores têm um conjunto de coisas nestas matérias já para pôr em prática. Não é se tivermos a generosidade e a boa vontade e a visão de longo prazo que diz vamos lá funcionar desta forma, como o Dr. Marco Calinha nos explicava. Nós temos também, para além dessa parte, para além da vontade das organizações que trabalham neste setor, o legislador e o supervisor a dizer: atenção, que há aqui um mínimo já muito relevante e vários normativos sobre o tema, e em especial um de 2020 muito forte, que nos diz que temos que ter em casa um código de conduta, e ele cobre, no mínimo, um conjunto de coisas que fomos falando sobre conflitos de interesse, sobre negócios com partes relacionadas, sobre ofertas, hospitalidade, sobre utilização de informação privilegiada, defesa de mercado, relações com clientes. Ou seja, o próprio legislador e o supervisor nos dizem: não se esqueçam que neste setor, pelas suas características especiais, é obrigatório ter isto, e nós sabemos bem que o desafio agora é, como alguém dizia há pouco, acabámos de fazer o normativo ontem e hoje é que começa o trabalho verdadeiro, que é a implementação e o controle e a correção do que há para corrigir e o voltar às regras e ao funcionamento e voltar
a olhar para tudo isso. E, portanto, eu diria, no setor, as entidades estão equipadas com estas obrigatoriedades e com esta vontade, eu diria também de uma forma geral. Na CGD, com esta nossa natureza que todos conhecemos, de banco público, eu diria que ainda, se há alguma coisa, ainda temos uma maior apetência por olhar para estes temas, fazê-los bem feitos e uma maior vocação para aplicar este tipo de princípios. Basta olhar para os nossos valores, que são públicos. Eu dei uma voltinha por eles outra vez e encontrei lá transparência, integridade, responsabilidade, cultura de risco e rigor, profissionalismo. Ou seja, nos próprios valores e na missão da CGD, estas coisas já estão embutidas de forma estruturante e no fundo, passar disto para um código de conduta, que muitos dentro da casa nos acusam de termos um código de conduta talvez até demasiado abrangente e que toca muitos temas, mas que no fundo, para além dos temas obrigatórios, toca muitos que têm a ver com estes temas de como queremos fazer. Ou seja, a minha visão aqui e a minha transmissão de informação para vocês é, todo este tema é uma camisola, é uma roupa que nos veste muito bem, muito facilmente, não que seja fácil de implementar com toda a profundidade que nós por vezes gostamos, mas pelo menos da organização introduzir estes temas no seu funcionamento, querer introduzi-los e, no fundo, introduzir aqui, para além da parte do normativo e do escrever e do divulgar, no fundo, de dizer há aqui uma camada de tom do topo, de empurrão que vem de cima, de disseminação destes temas, que é crucial ao longo das organizações. É o exemplo, é o tom que vem de cima, que marca o passo com que se marcha neste exército, vamos. E, portanto, esta camisola de cumprimento para além do legal, para além dos temas meramente formais e de pegar naquele sinal de mais que vem da responsabilidade social, do desenvolvimento sustentável, da independência de interesses, toda esta zona da não discriminação é claramente visto como um tema, ou um conjunto de temas que estão na base do sucesso de uma organização, nomeadamente numa organização que trabalha como nós no setor bancário, e, portanto, são parte da nossa vida por vontade e por escolha, para além dos temas, como eu disse há pouco, que o setor já tem também por ele, em termos de normativo e de imposição formal, também muitos deles já existirem. Ou seja, é muito óbvio que todo este tema da integridade é um elemento-chave para ir aumentar aquele pedal da confiança que faz o setor bancário estar onde precisa de estar. Portanto, é um pilar essencial nesta atividade financeira. Uma segunda conclusão é também de que este pilar de normativo legal, de enquadramento e de supervisão, a empurrar para que as organizações adotem códigos de conduta com conteúdo já muito desenvolvido, também é positivo e penso que as organizações já vão à frente disso, mas é no mínimo o montar de um level playing field neste capítulo que é também útil. Do nosso lado, há muito tempo que andamos de volta de todos estes temas, com códigos de conduta já bem antigos, e que, no fundo, a última revisão que fizemos, há cerca de um ano, a espelhar também a atualização dos nossos valores e a ser, no fundo, como eu dizia há pouco, no fundo, a construção deste fato à medida da CGD, que encaixa muito bem em tudo o que é a sua missão e os seus valores e, portanto, são áreas de atuação muito tratadas com muita cautela, com muita atenção, com muito tom do topo a chegar permanentemente e, portanto, do nosso lado, com imensa preocupação e atuação nestas zonas. Eu parava por aqui. Se tivessem algum tema em específico que quisessem voltar, podemos fazer isso. Muito obrigado, Dr. Luís Martins. Não, eu acho que a discussão sobre ética e integridade é essencialmente uma discussão filosófica. Na melhor acessão da palavra filosofia, ou seja, a arte de conquistar a sabedoria, de prosseguir uma vida boa, de encontrar as razões, de encontrar as motivações, de descobrir os porquês,
A filosofia tem sido um bocadinho denegrida, mas eu sou inequivocamente um filósofo. E como filósofo, uma das coisas que me incomoda muito é constatar que Portugal não tem uma cultura de integridade. Ou tem, mas olha, não tem reflexo eleitoral, porque aparentemente um primeiro-ministro pode ser tudo e mais alguma coisa, um presidente de Câmara também, um empresário também, um gestor público também, e todas essas pessoas não parecem perder votos. Tudo leva a crer que o eleitorado, pelo menos no ambiente político, isto é mais ou menos uma verdade disseminada. Nunca ninguém perdeu votos por ter sido acusado disto ou daquilo. Agora, se disse uma asneira séria do ponto de vista da igualdade de género, ou se disse alguma coisa grave do ponto de vista das minorias, isso é penalizante. Mas o meter a mão na massa, isso, o povo português compreende bem que cada um governa-se e tal. Eu acho que nós temos de contribuir devagar, porque estas coisas não se fazem de um dia para o outro, mas nós temos responsabilidades. Eu, muito pequeninas, como presidente da associação, muito pequeninas. Como responsável do Global Compact, já são um bocadinho maiores as minhas responsabilidades. Mas um empresário que detém posições num grupo de comunicação social tem uma responsabilidade elevada. Um presidente do Tribunal de Contas tem uma responsabilidade elevada e o bastonário da Ordem dos Engenheiros tem uma responsabilidade elevada. O Departamento de Compliance da Caixa tem, porque a Caixa é a Caixa. Nem vale a pena dizer Caixa Geral de Depósitos. Quando se diz a Caixa, é a Caixa. Pronto. É assim o banco de todos nós, aquele em que todos nós... Eu lembro-me do tempo em que, quando não se conseguia encontrar o cliente, ou melhor, quando não se conseguia encontrar o fornecedor, pagava-se depositando na Caixa à ordem do indivíduo, que apareceria quando quisesse reclamar. Mas era na Caixa, não era noutro sítio. A Caixa é que era o banco credível para este tipo de coisas. Como é que se cria uma cultura de integridade? Dado que nós temos apenas 12 minutos, peço-vos uma resposta muito rápida, mas incluo o Sr. Juiz Conselheiro, claro, nesta pergunta. Como é que se cria uma cultura de integridade? Ou talvez isto seja o ponto de partida para um novo debate deste género. Quem é que deseja começar? Dr. Marco Galinha, quer começar? Bom, disse muito bem, o Grupo Bell, a Global Media, neste caso, representa 7% da nossa dimensão em termos de revenue, em termos de vendas. Mas tem uma grande responsabilidade em termos de dano de imagem, representa 99,9%, se alguma coisa corre mal. E nós também procuramos o lucro, foi muito bem dito aqui pelo Sr. Engenheiro Carlos Aires, que o lucro é uma coisa saudável nas empresas. Quando nós achamos que é melhor estar escondido, isolado num canto e não intervir na sociedade portuguesa, é muito mais confortável. Eu, em 2 de manhã, tive uma reunião com um dos senhores com mais responsabilidades de Portugal no estrangeiro, que me disse isso: Marco, como é que tu dispões a uma dimensão dessas? Quer dizer, corres riscos. 19 anos da tua vida estava tudo impecável e um jornalista agora inventa uma história, ou trabalha uma história porque tu estás a cortar um orçamento ou a combater a desigualdade num grupo e podes ter problemas. E de facto é isso. Mas a nossa cultura também do risco do empresário e do lucro faz-nos tomar essas decisões. E a integridade também, às vezes, não é o início, mas pode ser um fim. E isto é sempre como acaba, não é como começa. Qual é a grande vantagem de um grupo de mídia que hoje tem mais exposição no estrangeiro que em Portugal? Não há país nenhum do planeta que não leia uma notícia nossa todos os dias. Isto é uma coisa incrível. Eu tenho acesso, adoro estes acessos estatísticos, Google Analytics, e também as más notícias revelam depois uma péssima imagem do que nós andamos a fazer. Mas o resultado da excelência do jornalismo, ainda há pouco veio um relatório da Reuters, saiu ontem, onde classificou o jornal com mais integridade de informação em Portugal, foi o Jornal de Notícias, o segundo foi o Expresso, o terceiro o Diário de Notícias. E isto também é uma vantagem enorme do trabalho que nós estamos a fazer. E a integridade também é combater a desigualdade. Eu recordo-me que os 100 salários mais baixos da Global Media eram mulheres e os 100 mais altos, 99% eram homens. Repare, e nós tivemos que trabalhar isto tudo, ainda não está feito, está longe de estar feito, mas, quer dizer, quando um grupo de mídia revela desigualdades salariais e coisas desse tipo, há tudo por fazer. Mas é um grupo com quase 200 anos. Nós temos o Açoriano Oriental, tem quase 190 anos, o Diário de Notícias, quase 170,
o JN, que fez 133, a responsabilidade que eu tenho, eu sou um ocupador temporário desta casa e a minha missão é injetar esses princípios de ética, bom jornalismo. Isso é a única coisa que eu posso dizer, é tentar, e as palavras são sempre muito fáceis, mas é tentar injetar estes valores na cultura, seja do Grupo PL, seja do Grupo Global Media, e o fim vai ser sempre um bom resultado, que ainda há pouco tempo saiu esta análise de Reuters e classificou-nos como em primeiro lugar. Quer dizer, isto é eu não sou muito pessimista sobre o futuro de Portugal, e não se esqueçam que Portugal está classificado nos 10 melhores países de independência jornalística. Há muitos casos bons, há muitos casos maus, há muitos casos bons. Agora, fazer jornalismo nas redes sociais, isso é perigoso. As redes sociais são muito importantes para contactar a família, mas fazer jornalismo nas redes sociais é muito perigoso. É o que eu acho. Muito obrigado. Já é muito importante que faça a sua parte. E se fizer a sua parte, dormirá descansado e ligará às gerações futuras aquilo que importa. Luís Martins, muito rapidamente, Dr. Luís Martins. Eu sugeria 3 teclas essenciais para este tema de fortalecer uma cultura de integridade. Uma primeira muito importante, formação. Formação regular, constante. Nós andamos sempre de volta desse tema internamente. E com a quantidade de gente que temos que encontrar modos expeditos, online, de chegar às pessoas e expor a sua informação. Formação e informação sobre isto é essencial para a evolução do tema. A segunda tecla muito importante, depois da formação, é o que eu falava há pouco do tom do topo. O tom que vem de cima sobre estes assuntos é crucial, é o exemplo que desce e que vai até aos últimos degraus. E a terceira tecla, transparência. Ter a organização a perceber o que está a acontecer nestes capítulos e que seja visível. Porque com o exemplo a vir de cima, com as pessoas a terem informação, se elas virem que a atividade nestes capítulos, ou a forma como fazemos a nossa atividade está informada por estes princípios, elas aderem. Portanto, a parte difícil é que isto tem que ser feito recorrentemente, mas são estas 3 teclas. Muito obrigado pelo seu contributo. Tenho a certeza que a nossa audiência vai levar seriamente em conta. Sr. Bastonário, o seu testemunho sobre isto, como criamos uma cultura de ética? Integridade. Como criamos uma cultura de integridade? Não tem som, Sr. Bastonário, não tem som. Eu não tenho som. Por que é que eu não tenho som? Eu estou com som, não sei porquê. Estão a ouvir? Vamos ouvir perfeitamente. Estão a ouvir, ótimo. Estava eu a dizer como é que se cria uma cultura de integridade. Eu só queria voltar um bocadinho atrás. Há uma percepção pública de que a corrupção só tem a ver com dinheiros públicos e nos privados. Ou julgam que nas empresas privadas não há corrupção. E não é pouca. E causam prejuízo à empresa. E eu sei do que é que estou a falar, podia dar exemplos, não vou dar exemplos para não de coisa. Agora, a corrupção, quando é dinheiro público, é corrupção. Quando se trata de dinheiro privado ou numa empresa qualquer, onde alguém tem ganhos indevidos para ele ao negociar interesses da empresa, aí já não é corrupção, aí depois arranja-se outra terminologia, mas também existe corrupção na privada. Como é que se cria uma nova cultura de integridade? Eu há bocado não fui injusto e digo aqui ao Dr. Marco Galinha que estava exatamente a querer apoiar a ideia de que os jornais não é que não vendam, vendem pouco. Eu ainda compro jornais em papel. E eu só estava a dizer que há uma concorrência desleal e disse exatamente o que eu não quis dizer, qual é que era a plataforma onde se passava isso, porque a partir daí depois distribui-se por tudo e por mais alguém e é muito isso. Mas como é que a cultura de integridade que é fundamental? Só com uma geração. E digamos que nós temos que alterar as mentalidades, temos que alterar a cultura. Como dizia há bocado e bem, isto é uma corrida de fundo, isto não se faz um estalar de dedos e subitamente alteram-se as coisas. Não, há que efetivamente em cada organização incutir a quem chega os valores que são vigentes nessa organização
Também não será mau, porque o ser humano é mesmo assim, gosta de ver a cenoura, mas o chicote também não lhe faz mal. Dizer que se comer a cenoura também tem o chicote, também é preciso saber quais é que são as regras da violação desses princípios culturais que tanto atentam contra a imagem individual, empresarial e coletiva, e, portanto, tudo isto é uma cultura. Há aqui um problema que talvez seja uma oportunidade. Os jovens têm outra visão disto. Começa logo, também tem uma parte má, que é, para eles, tudo o que é político e tudo o que é público é mau. É mau. Os jovens, na generalidade, hoje, a percepção que têm do poder político e da Assembleia da República, porque não, dos deputados e tudo, é uma coisa que eles não ligam nada, para eles aquilo não representa nada e, portanto, há valores que também se deixaram cair. Há que recuperar isso, porque isso também faz parte de toda uma estrutura nacional e que tem que ser fortalecida. Mas eu acho que, basicamente, e tal como disse o nosso colega Luís Martins, eu penso que isto é um trabalho de dentro, é o trabalho na formação, o trabalho na informação e, sobretudo, para criar uma nova cultura que, se for dentro de cada um, somatório de todos é o conjunto nacional e, portanto, eu penso que é caminhar para aí. As coisas estão muito diferentes do que foram. Obviamente que Portugal não é um país de corruptos, ao contrário do que muitas vezes se quer fazer passar. Há bocado ficou muito agrado que eu vi o nosso colega Marco Galinha dizer que tinha ido buscar à administração pública excelentes quadros, porque os há. Há gente muito competente, gente muito trabalhadora. Aquela ideia de que o funcionário público vai para o emprego, para o jornal e para estar a ver sites porno e a fazer não sei o que e tal, isso é mentira. Isso é falso, porque há pessoas que trabalham de manhã à noite, às vezes sem compensação nenhuma, unicamente por dedicação à causa pública e são extremamente competentes. Isso é outro mito que se criou, o que é público é preguiçoso e não trabalha e é incompetente, só o que é privado é que é bom. É mentira, eu já tive uma empresa privada que eu criei, que era minha, e eu nunca fui tão enganado na vida, confesso, que aqueles que chegavam mais tarde e que ficavam até às 9 da noite lá, eram os que almoçavam do meio-dia às 5, portanto era natural que depois não tivessem tempo para fazer as coisas. Portanto, tudo isto é uma questão de começarmos a fazer um trabalho coletivo e de conjunto, e aqui a Associação, e tenho que citar aqui o meu colega Mário Parra da Silva, que efetivamente o trabalho que a Associação tem é importantíssimo nisto, mas há que estender esta rede, há que insistir muito nestas áreas, porque isto é que vai dar efetivamente origem a uma mentalidade que acrescente valor à imagem do país, que já não está assim tão má, porque nós somos efetivamente tocados por um caso ou outro com maior mediatização, mas Portugal é um país que lá fora é respeitado em determinadas áreas e desde logo, eu até puxo a brasa à minha sardinha, na engenharia, como foi dito, na liberdade de imprensa, portanto há tantos aspectos. Muito obrigado. Mas a engenharia portuguesa é famosa e justamente famosa. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, queira fazer o favor de pôr a cerejinha em cima do bolo e encerrar este evento. Não tem som. Tem que ligar o seu som. Eu ligo. Tem que ligar o som, Senhor Presidente. Ligar o som. Ok, não sei se estou... Está bem agora? Está bem. Estou a ser. Muito bem, muito obrigado. Eu estava a dizer que, enfim, o engenheiro Carlos Mineiro Aires, o Luís Martins, Marco Caminho, já disseram. Queria acrescentar aqui uma pequena ideia que é a seguinte. Como se constrói uma cultura de integridade. Claro, podemos falar no Tribunal de Contas, na empresa A, na empresa B, na empresa C, mas também podemos falar como construir uma cultura de integridade na sociedade. E aí eu gostaria de acrescentar o seguinte: o Conselho de Prevenção da Corrupção e o próprio Tribunal de Contas têm insistido na ideia de que temos desenvolvido vários projetos nesse sentido que já abrangeram mais de 30 mil alunos
é de pequenino que se torce o pepino, não é? Ou seja, é na educação, é nas famílias e é na escola que se começa a construir uma cultura de integridade. Sobre isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Nós no Tribunal e no Conselho de Prevenção da Corrupção, a nossa grande aposta, embora não é visível, porque não vende assim muitos jornais também, esta ideia, e só tem efeitos a 20 anos, não é? Ou mais, muitas vezes, não é? E, portanto, é um investimento de longo prazo. E, portanto, todos os anos temos várias iniciativas nesta matéria. Por outro lado, também gostaria de dizer que, para mim, enfim, fui 25 anos diretor-geral deste tribunal, eu acho que é fundamental que, já foi dito aqui, são os dirigentes, os administradores, os gestores que têm de dar exemplo. Tem que começar por aí. Seja no setor público, seja no setor privado. Não é? Depois, os casos de falta de integridade têm de ter seguimento. Têm de ter seguimento. Não podem passar, pronto, enfim, desta vez, não, tem de ter algum seguimento, seja ele qual for. E depois tem de haver controle. Eu não tenho dúvidas nenhuma, enfim, estou numa instituição de controle, mas realmente, enfim, eu verifico pela minha experiência como gestor, que é, se nós abrandarmos um pouco, as coisas descarrilam facilmente. Tem que ser um trabalho permanente. Permanente. Tudo isto tem de ser um trabalho permanente. Nada é adquirido. Nada é adquirido. E termino com outra ideia, que é esta. Muitas vezes apresentam-se os relatórios internacionais sobre o índice de percepção da corrupção. Uma coisa é a percepção e outra coisa é o fenómeno tal qual ele existe. Eu não tenho dúvidas que os nossos concidadãos têm uma ideia de que a corrupção é muito superior àquela que existe. Mas isto também se deve a um grande valor da nossa sociedade. Eu, Dr. Marco Carinha, já referi que nós somos uma sociedade das mais livres do mundo. E isto é respirar, não é? Também. E, portanto, muitas vezes vemos o mesmo fenómeno nas televisões durante 15 dias, sempre, todos os dias, de manhã à tarde e à noite, de manhã à tarde e à noite. Pensamos que são vários fenómenos, mas é só um. É apenas um só. E passados 2 ou 3 meses volta novamente e tal. E os portugueses acabam por ficar com a ideia de que realmente isto é uma sociedade podre e tal e tal. Mas o fenómeno é o mesmo. Não é? Portanto, nós não somos um país de corruptos, sem dúvida nenhuma. Como disse o nosso bastonário, não somos. Somos um país onde há corrupção. E mesmo nos países nórdicos, que são apresentados como Estados puros, eu tenho exemplos dos bons sobre corrupção. E aquilo que dizem que no Sul é isto, não. Isso não é verdade. Eu tenho bons exemplos dos países nórdicos de casos de corrupção, de falta de ética e falta de integridade. Também há no Sul, claro. Portanto, a corrupção é um fenómeno generalizado. Agora, não se diga no Norte é que é bom, no Sul não. A natureza humana, na essência, é semelhante, não é? E, portanto, o fenómeno existe em todo o lado. Agora, nós, enfim, preocupamos-nos connosco e podemos melhorar, com certeza que sim, permanentemente, investindo na educação. Eu acho que é aí que está. E um exemplo. E dar um exemplo nas empresas. E com isso, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dr. Marco Carinha, foi um prazer. Penso que esta sessão foi e vai ser um sucesso, pelos testemunhos que aqui recolhemos, pela palavra que transmitimos ao país e pelo incentivo às melhores práticas, a mais integridade, a mais ética que demos a todas as organizações em Portugal. Bem-ajam. Até à próxima. Muito obrigado.